segunda semana da Code Week, aqui connosco, com a U, pelo menos, e o nosso quinto webinar, de nove. Portanto, a semana passada tivemos de saltar um dia. Esta semana temos 5 dias, 5 webinars. Um, e este é o quinto. Portanto, para relembrar, temos as fichas a decorrer, aqui a nossa atividade offline para desenvolver pensamento computacional ou capacidades de pensamento computacional sem computadores. E vocês já vão saber tudo isto, mas eu vou relembrar. Tem até dia 31 de outubro para enviar as fotos das vossas melhores fichas. Toda a gente pode participar, estando registado na UBO ou não. Um, para participarem, já sabem que têm que tirar fotos das fichas e enviar para nós. E na última ficha, o que importa é a criatividade da apresentação e o espírito da Code Week. Em termos de prémio, temos aqui o nosso tablet para utilização escolar, que vos vai ser enviado até 30 de novembro. Nós vamos anunciar os vencedores até dia 15 no nosso site e nas nossas redes sociais. Quaisquer questões, como já têm estado a fazer e muito bem, vão falando connosco, vão entrando em contacto, vão-nos dizendo essas questões todas. Questão mais logística. Hoje vamos ter, no final do webinar, um questionário, como temos tido todas as vezes, num formato ligeiramente diferente. Portanto, estamos a testar um formato ligeiramente diferente. Tirem 10 segundos para responder ao questionário. Ajuda-nos a saber se estamos a fazer um bom trabalho, um, e se não estivermos a fazer um trabalho melhor para a próxima. Portanto, ajuda-nos muito. Sem atrasar mais, temos aqui os nossos próximos 4 webinars. Como sempre, podem se registrar através do link nos slides que eu vos vou enviar a seguir. De facto, vão receber estes slides amanhã, mas o link é sempre o mesmo, portanto, já cá estiveram, podem se registar. E agora, duas boas-vindas aos nossos 3 incríveis palestrantes hoje. Temos connosco o António Lucas, do CCTIC de Viseu, o José Calado, de Évora e o João Grácio, de Setúbal. Portanto, temos aqui uma boa representação de todo o país e eles vêm falar connosco sobre 3 tópicos diferentes, mas eu vou deixar que cada um introduza os seus próprios tópicos. Portanto, sem atrasar, passo a palavra aqui ao António Lucas. Obrigada pelo tempo aos 3. Vou deixar de partilhar para conseguir partilhar o António. Força! Ok. Olá, muito boa tarde. Então vamos dar início e, em primeiro lugar, agradecer, portanto, este desafio, este reto que nos foi lançado e também a colaboração e a articulação que tem vindo a acontecer entre CCTICs e também a UBO. Nós, eh, em articulação, os três, e, portanto, optámos por 3 temáticas em que vamos inicialmente agora fazer apenas uma contextualização e uma brevíssima explicação do trabalho do Centro de Competência TIC. Posteriormente, eu irei fazer, portanto, uma introdução à temática, que no meu caso vai ser o pensamento computacional, uma vez que também estamos nas comemorações da Code Week e esta tem por objetivo a promoção da criatividade, da programação e do pensamento computacional. E posteriormente, portanto, iremos fazer aqui apresentações de algum trabalho que vamos fazer, fazendo a nível dos centros de competência. O centro de competência, portanto, existe uma rede que foi criada de 13 no país e que funciona como umas estruturas de proximidade da Direção-Geral da Educação, mais propriamente uma equipa que é a ERT, a Equipa de Recursos de Tecnologias Educativas. E a sua missão, podíamos, de um modo simplista, mas para ser resumido, dizemos, a nossa missão é ajudar as escolas, apoiá-las e incentivá-las à integração curricular das TIC, portanto, onde nós acreditamos que vem aportar ganhos para as aprendizagens dos alunos. Dentro desses objetivos, dos vários objetivos que nós temos, um deles, e é nesse que me vou focar mais, portanto, integrar o pensamento computacional e também, portanto, desenvolvemos os nossos próprios projetos, mas também ajudamos a divulgar alguns, como a plataforma Google. Em termos de contexto, sobre esta temática do pensamento computacional, eu fui buscar, ou vou aqui fazer referência a um documento, um relatório científico já de 2016,
em que mostra a importância que esta temática tem vindo a ganhar na sociedade, mas em particular na educação, ao ponto de, na época, haver preocupações na integração no currículo e hoje já temos no currículo de alguns países, portanto, referências para nós, escola, professores, trabalharmos esta temática. Não me esquecer, e também porque é importante essa referência, tanto que nós, a nível europeu, estamos com um plano de transição digital a nível da educação, portanto, tudo se conjuga. O conceito de pensamento computacional, portanto, vou fazer referência aqui a três autores que penso serem imprescindíveis e começo por Seymour Papert, que já lá muito atrás, no século passado, portanto, começou também a tentar definir, embora já há quem defenda que não tenha sido o primeiro autor a ter preocupações de trabalhar esta temática, mas de qualquer das formas, ele, portanto, traduziu como o pensamento computacional como um pensamento envolvido em que, desde a formulação, sempre com o objetivo de encontrar soluções para o problema e que pudesse ser compreendido e depois efetivar por um sistema digital. Eu vou só fazer aqui um pequeno apelo à minha formação inicial, em que nos idos 1996 eu tomei contacto com um programa que era o Logwriter, portanto, com uma tartaruga em que já havia, portanto, um trabalho de programação. Mais à frente, Janet Wing também, portanto, continua a trabalhar no tema e aqui aporta, eu vou fazer a sublinhar este aspecto que é a diferença, o acrescenta que pode ser executado por uma máquina ou por um humano e que é uma capacidade fundamental para o cidadão do século XXI. Mais recentemente, temos Mitchell Resnick também, onde eu vou destacar também o facto de ele ter ajudado a criar a ferramenta do Scratch, que é muito banal hoje e que também vem acrescentar este, porque continuamos aqui em busca de uma definição do que é o pensamento computacional e ele vem trazer o aspecto criativo da aprendizagem, também reforçando a resolução de problemas com uma lógica estruturada. Quatro características que são reconhecidas. Portanto, isto é comum e do pensamento computacional. Portanto, desde a decomposição, portanto, um problema mais complexo ser decomposto em problemas menores e ir sendo feita a sua resolução para depois chegar ao objetivo final. O despertar para a identificação de padrões, importante característica para ajudar a resolver problemas. A capacidade de abstração, de discernir o que é mais importante, menos importante, portanto, para a resolução e a concretização de um algoritmo para a resolução da situação. Posto esta balização de pensamento computacional, o que é que dizem os currículos? Nós, como já disse, estão já em currículos escolares de vários países. Em Portugal temos, neste momento, claramente nas aprendizagens essenciais de matemática, onde, além destas quatro características que eu há bocadinho destaquei, fazem ter uma referência depois ao processo de depuração, ou seja, de verificação se o algoritmo, portanto, está funcional ou muitas vezes até torná-lo um pouco mais elegante, mais otimizando o processo e referir que, apesar de estar explícito, nós cá em Portugal, nas aprendizagens essenciais de matemática, não é uma matemática, ou não deve ser uma matemática exclusiva da matemática, mas sim é transversal a outras áreas. Se formos procurar nas aprendizagens essenciais, muito brevemente, podemos encontrar várias referências ao trabalho com pensamento computacional, vou buscar este exemplo no primeiro ciclo, mas também temos no segundo, e aqui, por exemplo, referência a uma sugestão à programação com Scratch, e também nas atuais aprendizagens essenciais de secundário, e aqui até com referência já a uma linguagem de programação que é o Python. Deixei para último a questão do jardim de infância, portanto, a educação de infância, em que não encontramos de forma explícita a referência ao pensamento computacional, mas como podemos ver, nas OCEPs já temos algumas indicações com a preocupação de trabalharmos estruturação do pensamento científico, com características, portanto, muito próximas do pensamento computacional. Em termos de propostas,
Em termos de propostas, comecei por decidir apresentar esta que agora estou a partilhar convosco. Hum, Primeiro, para desmistificar a ideia de que eu posso trabalhar o pensamento computacional e não é obrigatório ter dispositivos, um robô ou ter um computador para poder programar. Estas tarefas que não requerem qualquer dispositivo são conhecidas por colega desligadas. Este é um pequeno exemplo, eu tenho a referência no site da Code Week, em que podemos retirar estas folhas e imprimir e trabalhar questões ligadas ao pensamento computacional sem qualquer dispositivo. Portanto, ali o que temos foi um trabalho de reportar, colocar aquelas peças no tabuleiro e aquele lápis que nós estamos a ver a mover com o robô ou fará o papel, a função de robô. Trago aqui outro exemplo também em que podemos ter, portanto, um padrão, que aqui ao lado do lado direito temos um quadro com quadrados brancos e pretos e do lado esquerdo aquilo que poderá ser um código. Não é? Não é uma linguagem de programação elaborada, mas já tem características, serão os primórdios de uma programação, em que, por exemplo, a seta pode dizer anda para a direita, em que se eu iniciasse nesta casa andava para a direita, e este símbolo iria-me dizer, olha, pinta, preenche o quadrado a cor preta. Novamente, anda para a direita, anda para baixo. E eu queria só ressaltar, neste tipo de trabalho, que pode ser nos dois sentidos. Ou posso dar o código e pedir para preencherem aqui as cores, ou ao contrário, dar já isto pintado e pedir para elaborarem o código. E estaremos aqui a fazer um trabalho, tanto que irá ajudar a estruturar pensamento computacional e, posteriormente, para a programação. No trabalho porque este trabalho de Unplugged acredita-se que tem vantagens, ganhos para depois, quando fizermos a transição para trabalhar para equipamentos. Nós temos aí uma situação, tanto com alunos que têm pulseiras de duas cores, e foi para ajudar a definir a lateralidade, quando tinham que virar para a direita ou para a esquerda, e eles próprios, num primeiro momento, foi feito na rua, em que se delineou uma malha quadricular e eles próprios eram robôs e havia quem dava indicação aos robôs e outros que executavam. E isto foi um primeiro passo para depois passar para um tabuleiro com um robô, neste caso o robô Doc, em que eles, portanto, depois já davam as ordens ao robô e verificavam se executava aquilo que era pretendido ou não. Vira e E uma isto dois é para a um dos frente. resultados Ok. que agora vai. Ganhamos! Ganhamos! Portanto, este é um tipo de trabalho que os centros de competência vão fazendo, acompanhando escolas. Neste caso, foi também em parceria com o projeto Caminhos E8G e uma articulação com os alunos que estão no curso de Educação Básica. Portanto, em que as temáticas eram o trabalho ao pensamento computacional, a ansiedade pela matemática e com o problema de metodologia da aula invertida. Portanto, sublinhar também esta ideia que não há tarefas específicas só para trabalhar o pensamento computacional, estaremos a trabalhar outros conteúdos, mas a par estaremos a desenvolver também esta competência. Temos aqui outro exemplo, portanto, do trabalho feito, e neste caso em articulação no agrupamento de escolas de Mortágua, que é uma das escolas que nós também acompanhamos, e que portanto, foi realizado em turmas de sétimo ano, com a professora Ana Duarte, em que em termos de tópicos matemáticos, portanto, tinha a ver com as operações com figuras no plano. E neste caso, portanto, ampliações, reduções, e que, neste caso, também com auxílio já também a outro tipo de robô, portanto, aplicaram-se tarefas
que pretendiam trabalhar esta temática. Eu vou passar também o vídeo e é importante, portanto, as intervenções que os alunos e os comentários que vão fazer. Olha, já está. Agora, liga. Foi agora. Agora foi, finalmente. Ah, eu mesmo assim não estou no outro. É umas casas, literalmente. É uma planificação de um clube. Eu sabia. E a planificação de um clube. Parei logo. Portanto, o que vemos aqui é que além de estarmos a trabalhar as competências, o objetivo nem era trabalhar, por exemplo, a planificação do cubo, mas os alunos até identificaram que esta figura que tinham traçado era a planificação do cubo. Outro exemplo, recorrendo aqui a outro robô e, portanto, outra linguagem também de programação, portanto, esta ocorrida no agrupamento de escolas de Tondela, Cândido Figueiredo, em que aqui foi mais virado para professores. Foi uma pequena sessão de trabalho em que teve presente também o pensamento computacional, mas com uma preocupação também na área STEM e envolvendo os laboratórios de educação digital. Portanto, aqui também mais uma situação em que Agora tem sim. Agora pensamento está a fazer o profissional. quadrado. Isso. Deixar só aqui também alguns ambientes de programação, e não se esgotam aqui, obviamente, mas que são utilizados muitas vezes para trabalhar. Destaco o Scratch Junior, o Scratch, o Nblock e também aqui uma referência à plataforma U, uma vez também temos escolas que trabalham com ela. Em termos de sugestão, para quem nos está a ouvir, de repositórios de recursos onde podem ir buscar tarefas para trabalhar com os seus alunos, destacamos aqui dois, obviamente também existem muito mais, mas o Bebras, que também é bastante conhecido, amplamente conhecido e que tem um grande foco no desenvolvimento do pensamento computacional, e também na Coduí podemos encontrar também bastante a tarefas e recursos. Resta-me agradecer e era este uma das visões do CCT relativamente a esta temática do pensamento computacional. Passando então aos meus próximos colegas. Muito, muito obrigada, António. Como eu mencionei, quaisquer questões deixamos para o fim, mas sintam-se à vontade para ir escrevendo no chat que podemos sempre voltar às questões. E convido também o António e o João e o José, se quiserem ir respondendo, para estarem à vontade para o fazer. Agora, vamos passar então ao José. Portanto, José, vou deixar de partilhar, queria só pôr aqui a sua foto também. Agora vou deixar de partilhar e força. Dos colegas. Boa tarde a todos, bem-vindos. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, e especialmente a trabalhar com estes colegas que eu tenho sempre um prazer de trabalhar com eles e mais esta oportunidade a que agradeço este convite. O que me traz aqui em termos de tema é robótica. Como é óbvio que vocês já se aperceberam pela apresentação que o António Lucas fez, mesmo nos exemplos que ele foi falando, é que mencionou isto, a robótica não se pode fugir do pensamento computacional, como é óbvio, e é normal que vocês vão encontrar aqui, ele fez referências e eu farei referências ao pensamento computacional, como devem calcular. Uh, Apesar de o tema que eu vou aqui falar será um pouco mais direcionado para a robótica do primeiro ciclo, de qualquer das formas, eu farei algumas referências, porque a robótica não termina nem no primeiro ciclo, nem começa no primeiro ciclo. Como também farei aqui alguns exemplos que irei mostrar, fruto de alguns trabalhos que o CCTIC de Évora tem vindo a trabalhar com os agrupamentos aqui da zona do Alentejo. Robótica, o objetivo da robótica é trabalhar sobretudo o raciocínio lógico, a criatividade e a autonomia. Citando Papert, a robótica desenvolve competências essenciais e o pensamento lógico e a resolução de problemas e a colaboração e a criatividade. Um,
E vocês, aquilo que eu estou aqui só a mostrar, algumas competências, não é? É isto que é pretendido, aprendizagem ativa e significativa, e motivação, porque as crianças, ao aprenderem com a máquina, é esse o objetivo, que elas aprendam da máquina e aprendam com a máquina, está bem? E que possam então trabalhar a sua motivação, até o processo inclusivo, porque a escola é claramente sala local onde o trabalho inclusivo é fundamental e é feito, onde as crianças possam ter a oportunidade de experienciar outros recursos que possam não ter nas suas casas. É a escola que lhes permite, que lhes faculta essas oportunidades. Um, Alguns exemplos que nós podemos utilizar e podemos trabalhar são ferramentas de acesso de recursos simples. Estou a falar, por exemplo, dos bibots, alguns mais comerciais que nós conseguimos encontrar em supermercados, como os robôs da Clementoni, as placas microbit que já vêm para muitos dos agrupamentos do nosso país, receberam os laboratórios de educação digital, os LED, em que alguns desses recursos trazem, que são as placas microbit, os M-Bots. Também deixo aqui alguns exemplos dos robôs da batata, como por exemplo o VinciBot ou o CodeSet, entre outros. Né? São só alguns exemplos de equipamentos. Mas os equipamentos não terminam na utilização destes robôs. Isto é, a robótica não termina só na utilização destes recursos enquanto robôs. Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos práticos da minha realidade enquanto trabalho, como eu vos disse, quer com as escolas do primeiro ciclo, quer com jardins de infância. É com algumas das áreas, perdão, dos anos com que eu trabalho, de algumas das idades com que eu trabalho, aqui o CCTIC de Évora. Aqui aparece aqui do lado esquerdo aos bibotes, o dock, como há bocadinho o Lucas também mostrou, o code set da Matata Lab, a Matata Studio, desculpem, o Super Dock e aqui o MTini da família do MBot. São exemplos diversos de robôs que trabalham de formas diferentes. Temos aqui três exemplos, quer o Bimbot, quer o Dock, quer o Super Dock, em que as crianças programam diretamente no próprio equipamento. Enquanto que aqui mais ao centro, nós quer aqui este exemplo do Code Set, quer o exemplo aqui deste pequeno panda que faz a delícia das crianças. Elas fazem-se acompanhar de outro tipo de equipamento em que a criança tem que construir o algoritmo para poder fazer a máquina, neste caso o robô, funcionar. Então aqui, claramente o pensamento computacional tem que vir a funcionar porque a criança tem, quer nestas placas no code set, vai montando as instruções e depois, após pressionar este pequeno botão cor de laranja, transmite para o pequeno robô que está em cima deste tapete de atividades. Não é? O desafio será depois construído e a criança terá que primeiro construir o algoritmo e transmitir essa mensagem depois ao equipamento. Enquanto aqui no MTini, a criança vai construindo aqui nestas pequenas peças em cima da mesa, vai construindo o algoritmo conforme a instrução que pretende dar ao robô, e depois desta pequena, tem uma pequena caneta, que esta criança com a t-shirt verde tem na sua mão direita, depois vai ler a sequência e vai permitir que o robô possa andar. Pronto, são realidades diferentes, mas muito, é que as crianças se divertem bastante para poderem trabalhar esta questão da robótica e do pensamento computacional. Alguns exemplos. A robótica não termina só para a disciplina de TIC ou de informática, não tem que obrigatoriamente ser só relacionado com essa disciplina, pode perfeitamente integrar outras disciplinas e ser transversal. Não é? A robótica não é uma disciplina à parte, não precisam ter obrigatoriamente uma disciplina à parte para ela existir. Pode servir, por exemplo, na matemática para trabalhar operações, coordenadas, cálculos, etc. Em português, para contar histórias, sequências narrativas, aquilo que tiver a ideia. Estudo do meio, a explorar mapas, orientação, nas expressões, as crianças poderem criar padrões, inclusive até coreografias com os próprios robôs.
Claramente aqui a robótica pode ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem de novas competências. Como é que às vezes pode-se começar na escola? Como é que a robótica pode começar na escola? Pode pensar, mas eu não tenho equipamentos, e até que eles cheguem, se calhar passa-se o primeiro período, passa-se o segundo período, e depois já estamos a fazer outros projetos, ou não é possível nós, para às vezes inventarmos opções para nos ser difícil de realizar algumas situações, somos fáceis. Deixo-vos aqui algumas ideias. Nós podemos perfeitamente começar com ideias como nas atividades simples. Atividades de 15, 20 minutos, não tem que ser 1 hora, 2 horas, aquilo que for. Uh, Trabalhar com recursos, às vezes, só com o papel e com o lápis, não é? Como há bocadinho o Lucas também mencionou. O trabalho a pares, trabalhar em equipa, procurar sempre que possível recursos gratuitos. Se nós formos para o contexto online, a plataforma Ubo pode ser um excelente recurso e que está disponível atualmente para as escolas de forma gratuita. O recorrer aos CCTICs, de norte a sul do país, os CCTICs estão disponíveis através de através com os seus kits, como por exemplo vos mostrei ali nas imagens anteriores, sou eu que levo aqueles robôs, os meus colegas terão outros equipamentos para levar aos agrupamentos da sua área, somos nós que acabamos por levar os equipamentos, permitimos que as escolas acedam a equipamento que numa fase inicial podem não ter oportunidade de comprar, ou porque não têm recursos financeiros, ou porque, como eu disse inicialmente, podem levar algum tempo até adquirir, ou então querem experimentar primeiro para depois poderem ter um resultado, um feedback, uma experiência, dizer não, afinal isto até funciona, nós tivemos esta experiência com o Centro de Competências e resultou bastante, nós fizemos este tipo de trabalho, por isso não é preciso também saber tudo. Outra ideia é que parece que os professores têm que, eu primeiro tenho que ir aprender que é para poder. Não, trazer para dentro da sala e ser um misto, isto é, o professor-aluno, ver uma aprendizagem quer da parte do professor com o aluno, quer do aluno com o professor. Por isso, pode ser um ponto de partida até muito interessante e até divertido dentro da sala de aula. Alguns exemplos em termos do trabalho em papel, como eu vos falei há bocadinho, tem aqui, posso-vos mostrar aqui um exemplo, vou tentar aqui fazer aqui um pequeno zoom. Um, o, o Lucas falou há bocadinho, ou mostrou o próprio exemplo. Eu, por acaso, não tinha visto a apresentação do Lucas, mas significa que estamos aqui em sintonia. Temos aqui um ponto de partida, parte da caixa, e depois a criança tem que descobrir qual o seu destino a partir das indicações das setas direcionais. Temos outras a montar o seu próprio robô, às vezes aqui com recortes e depois fazer uma montagem e depois ter um resultado final de um robô definirmos nós um alfabeto através de objetos e depois definir codificações de frases, são sempre ideias que os alunos estão disponíveis para poder aprender. Desafios e oportunidades. Um, há muitas oportunidades. Eu considero mais que há mais oportunidades do que desafios. A motivação dos alunos, a sua colaboração, a sua autonomia uh, são, uh, são excelentes oportunidades aqui para termos, para procurar os nossos desafios. Citando Papert, a aprendizagem mais poderosa acontece quando enfrentamos problemas reais e nós colocarmos aqui em contextos reais e projetos reais, a motivação é muito maior. Para isso, eu trago-vos aqui um exemplo de uma aluna da Universidade de Évora que procurou o apoio do CCTIC ao nível dos equipamentos, ela não tinha, e decidiu fazer um projeto, chamou-lhe Trilhos do Passado. E ela, depois, entretanto, facultou-me aqui os seus guiões, que ela, entretanto, forneceu aos alunos. Depois já vos mostro as imagens, em que a Joana, é o nome da aluna de mestrado de ensino básico, procurou, com os monumentos da cidade de Évora, criar trilhos, como podem ver aqui na imagem do meio, em que ela desenhou os cenários juntamente com os alunos, tendo como base o tamanho do passo do dock, o equipamento foi o robô dock, em que ela criou os cenários, como podem ver aqui neste guião,
e depois foi fazendo quizzes em que os alunos não só tinham que programar o doc para chegar aos destinos, como depois tinham perguntas e respostas e alguns desafios relacionados com o tema, porque estava na disciplina de estudo do meio do quarto ano do primeiro ciclo, em que ela conseguiu então aqui integrar e fazer esta atividade que foi considerado um sucesso. Ela depois trabalhou N competências, N recursos, o português, o estudo do meio, como eu estava a dizer, a matemática e claramente aqui também a programação e robótica. E aqui está, aqui foi algumas das imagens que ela gentilmente me cedeu para, para poder mostrar. Estas são as imagens reais do projeto que ela elaborou e trabalhou com esses alunos do primeiro ciclo. Uh, não querendo alargar muito mais, mostrar-vos aqui outros projetos, outras ideias. Um, o Centro de Competências de Setúbal trabalha este projeto em termos de programação no âmbito do Scratch Day. Nós temos aqui a competição em que os alunos participam programando estes pequenos robôs que aqui estão e depois há prémios, há viagens internacionais, há o desafio que é lançado através do Centro de Competências para as escolas e das escolas para os professores, dos professores para os seus alunos, e os resultados são dias de desafios, de competição, mas sobretudo de divertimento por parte e aprendizagem, sobretudo por parte dos alunos. Se queremos que as crianças sejam criadoras no futuro, temos que lhe dar a oportunidade para criar no presente. Termino aqui com esta frase que para mim faz todo o sentido neste processo e em que a robótica pode ser, sem dúvida nenhuma, um instrumento facilitador dessa aprendizagem. Tá bem? Termino. Muito obrigado, foi um prazer e passo a bola ao meu parceiro João. Muito obrigada, José. Vou aqui então partilhar a nossa última fotografia. E gosto aí especialmente do apelo, José, de utilizar os recursos dos CCTICs. Vocês estão aí precisamente para isso e muitas outras coisas, mas fazem coisas muito giras e projetos muito giros. Sem atrasar mais, passo por último aqui a palavra ao João, João Grácio de Setúbal. Força! Obrigado, Joana. Acho que a fotografia era desnecessária, depois o pessoal começa a sair e assim ainda ficavam mais um bocadinho. Eu queria começar por agradecer pelo convite. Eu vou também fazer aqui a partilha do meu ecrã. Queria começar por realmente agradecer ao Hugo pelo convite para estarmos aqui, agradecer aos meus colegas, ao Zé e ao Lucas, por estarmos aqui, por termos tido também, como o Lucas dizia no início, temos sido desafiados a pensar sobre estas questões e ter aqui uma apresentação, uma a seguir à outra, que realmente fizesse sentido umas coisas para as outras. Muito obrigado por este trabalho e agradecer também a colegas também do CCTIC que aqui estão a assistir, a Cidália Marques, do CCTIC de Santarém, a Ana Chambela, a minha colega também do CCTIC de Setúbal, e acho que não me estou a esquecer de ninguém, pelo menos das pessoas que eu vi há bocadinho nos participantes. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E a questão da cidadania digital, porque se falamos em educação digital, se falamos em plano de transição digital, achámos que fazia todo o sentido falarmos aqui também de cidadania digital, não é? Porque aquilo que pretendemos, de alguma forma, é dotar as crianças, os jovens, os adultos, de competências digitais, não é? E eles já falaram aqui de muitas competências que os alunos podem desenvolver, mas falando aqui também das competências digitais que lhes permitam desenvolver várias atividades de forma crítica e informada. Também é um dos objetivos e do plano de trabalho que temos no CCTIC. Temos vindo realmente a trabalhar estas questões relacionadas com a cidadania digital em vários CCTICs ao longo do país. Ahm, eu vou começar. E falando em cidadania digital.
aquilo que me lembra logo e que me vem à ideia logo, que me lembro, é a questão da educação, não é? Para a cidadania digital. E as suas diferentes dimensões. Ahm, Porque, no nosso entender, é necessário continuar a trabalhar com os alunos, é necessário continuar a investir nesta área, com ou sem proibição de telemóveis, não é? Portanto, com esta questão da proibição dos telemóveis na escola, nós achamos que faz sentido, faz todo o sentido continuar a trabalhar estas questões da educação para a cidadania digital, até porque os telemóveis continuam a ser utilizados, não é? Podem não ser dentro da escola, embora possam ser, não é? Portanto, que os telemóveis podem continuar a ser utilizados por indicação do professor relativamente a algum trabalho que queira desenvolver, mas mesmo que não seja usado na escola, isso não invalida que a escola, não é? Dentro daquilo que é a sua função social, colabore nesta tarefa em conjunto com os alunos e as suas famílias. Portanto, a primeira ideia, quando falamos de cidadania digital, é realmente a questão da educação para a cidadania digital e todo o trabalho que temos que continuar a desenvolver nas escolas. Até porque, se pensarmos em alguns dados e se analisarmos alguns dados que têm vindo a sair em alguns estudos, não é? Verificamos, por exemplo, esta ideia: 98% dos jovens com 15 anos de idade têm o seu próprio smartphone, não é? Cuja utilização nem sempre é devidamente supervisionada. Portanto, temos aqui a questão da utilização massiva dos telemóveis, que os jovens que temos hoje em dia nas escolas fazem uso. Ehm, Se calhar agora menos durante o dia, mas não tenhamos ilusões que assim que a escola acaba, que voltam novamente a fazer uso dos seus telemóveis e é necessário que nós os possamos ajudar de alguma forma nessa utilização. Outro dado, o tempo que as crianças passam online todos os dias quase duplicou em alguns países europeus em comparação a 2010. Portanto, temos aqui uma duplicação do tempo online e nós sabemos, não é? Estamos nas escolas, acompanhamos os jovens, vemos a utilização que eles fazem, a sua constante utilização, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, os vídeos. Eu hoje estive numa escola com alunos mais pequenos, os short vídeos, como os miúdos diziam hoje na escola. Portanto, a questão do TikTok, há aqui uma série de utilizações curtas, rápidas, mas que é necessário trabalhar com os jovens todas essas questões para que eles possam estar mais informados. E a questão também do uso excessivo de ecrã, que se tornou um fenómeno bastante comum, com percentagens muito acima do limite recomendado de 2 horas. Portanto, quando nós falamos em 2 horas, às vezes um dos trabalhos que o CCTIC faz é ir às escolas falar com os jovens, não é? Quando nós falamos desta recomendação de 2 horas, vemos os miúdos começam a rir-se, não é? Porque ninguém usa o telemóvel 2 horas, todos eles usam muito mais do que 2 horas. Portanto, temos aqui alguns dados preocupantes. E, para além disso, para além desses dados, temos aqui também alguns desafios com que os jovens vão sendo colocados diariamente, os jovens e adultos também, não é? A questão do acesso que temos hoje em dia a uma série de conteúdos, não é? Portanto, a internet, a questão da inteligência artificial, tudo aquilo que nós temos e que podemos procurar em termos de conhecimento. eh, de qualquer das formas, nem sempre tudo aquilo que encontramos é fidedigno, é real, é algo que possamos utilizar. A questão da desinformação, que está muito relacionada com aquilo que eu acabei de dizer, o discurso de ódio, cada vez mais radicalismo, mais extremismo, temos cada vez mais. Basta ver nas redes sociais os comentários quando alguém deixa uma opinião sobre um determinado assunto, ou mesmo os jovens, entre eles, existe muito esta questão. A questão dos contactos com estranhos, que eles continuam muitas vezes a correr riscos, as burlas, o phishing, a questão do cyberbullying, não é? Uma das perguntas que nós costumamos fazer aos miúdos quando estamos em sessões é o que é que eles acham pior, o bullying ou o cyberbullying, não é? E eles dizem todos o bullying, e às vezes nós perguntamos, então, mas o cyberbullying? Ah, pois é, o cyberbullying nunca acaba, mesmo quando a escola acaba, porque muitas das vezes as questões do bullying acontecem na escola, não é? O cyberbullying permite que essas situações continuem através de mensagens, através de vídeos, através de publicações que são feitas sobre os alunos.
e que podem levar a comportamentos desviantes e alguns comportamentos que podem pôr em causa a saúde mental e física também dos jovens. A questão da pegada digital, que eles têm muito pouca noção, continuam com muito pouca noção daquilo que eles fazem no mundo digital, que pode ficar. Nós tivemos, eu e a Ana, tivemos numa sessão com alunos e uma aluna que tinha 3.000 ou 4.000 seguidores achava que se colocasse uma imagem e ao fim de 30 segundos ou um minuto que resolvesse tirar, que ninguém tinha visto. Portanto, ela acreditava mesmo nesta questão. A questão da cibersegurança, o equilíbrio digital, portanto, fazer com que os jovens compreendam que há um limite para tudo, não é? E que tudo é importante e que o digital não deve ocupar a maior parte do dia deles. As questões da sustentabilidade e educação digital e a violência de género online que estão cada vez mais a acontecer, infelizmente. Depois, claro que temos estes problemas e podemos ter estas duas perspectivas, não é? Portanto, podemos assumir que a proibição do telemóvel que existe faz com que eu não tenha que trabalhar, isto não é função da escola, é muito perigoso, é melhor não abordar estes temas com os alunos, ou então pensar que é a ideia que nós defendemos, é que a escola tem como função levar os jovens a pensar sobre estas temáticas, de forma a que eles se tornem cidadãos críticos e conscientes. Portanto, com telemóveis, sem telemóveis, nós acreditamos que a escola tem esta função de ajudar os jovens, a guiá-los. Porque esta questão dos nativos digitais, e que os alunos já são capazes de fazer tudo porque nasceram com o digital, nós começamos a ver que não é assim como nós pensamos. Portanto, os jovens necessitam de uma ajuda, necessitam de alguém que os guie e, muito importante, muitas das vezes, precisam de alguém que saibam que podem recorrer porque muitas das vezes eles tentam resolver as situações também entre eles e muitas vezes é complicado esta questão. Portanto, a escola aqui com esta perspectiva de ajudar. Até porque eu deixo aqui algumas interrogações, não é? Que escola é que nós queremos também para os nossos jovens? Será ou não esta uma das funções da escola? Ou a escola é apenas este espaço onde se trabalha um currículo, que muitas vezes está ligado ao livro, não é? E que não dá real resposta às necessidades dos alunos, não é? As competências do século XXI, continuamos ano após ano a falar e que já estamos em pleno século XXI, e continuamos a falar como se fosse algo que ainda vai acontecer, e que preparação é que queremos dos jovens para o futuro, se é escolarizado ou é algo que é participado e responsável. Portanto, até porque o digital também tem aspectos positivos. Eu hoje falava com os alunos, não é? Muitas das vezes, a culpa é da internet, a culpa é da IA. Ou seja, mas quem usa a internet, quem usa a IA somos nós, não é? E nós é que damos o uso que nós achamos correto, não é? Muitas vezes é muito fácil diabolizar a internet ou diabolizar a IA, mas quem faz a utilização é um humano, não é? E muitas das vezes esquecemos também falar destes aspectos positivos do digital. E aquilo que o digital nos pode trazer, esta questão da maior motivação e envolvimento dos alunos naquilo que é o trabalho que têm que fazer, a aprendizagem mais personalizada, algumas ferramentas que permitem adaptar o ensino ao ritmo e às necessidades individuais dos alunos, ver um vídeo, poder rever, fazer uma série de coisas ao seu ritmo e que o digital nos permite e que um livro, por exemplo, físico, pode não permitir se for usado apenas como algo, um PDF, ou mesmo que seja um manual digital, se for utilizado como um PDF, não permite este tipo de atividades. Portanto, o acesso a recursos diversificados, portanto, temos um mundo de acessos e também podemos criar com a inteligência artificial aspectos ou espaços específicos em que é o professor que coloca lá a informação que os alunos consultam, não é? Mas, de qualquer das formas, é algo que é verificado pelo professor e disponibilizado depois aos alunos. A questão da autonomia e da responsabilidade, a questão da inclusão e da acessibilidade, as legendas, os leitores de texto, portanto, permitem dar resposta a muitas necessidades que os nossos alunos têm. Aqui o feedback mais rápido e eficaz eu acho que já é algo que temos falado muito e que tem vindo a ser falado, é que o digital me pode também dar algo mais rápido ao professor para que possa depois ajudar os alunos naquilo que são as reais dificuldades, os reais problemas que eles têm. E o desenvolvimento destas de competências do século XXI, pensamento crítico e criativo. Até porque aquilo que queremos ter na escola é isto, não é? São cidadãos digitais, não é? São pessoas que sejam capazes de desenvolver de forma ativa, positiva, responsável,
E para isso, para se desenvolverem desta forma, eles têm que estar informados daquilo, das potencialidades, mas também de alguns riscos que eles têm que enfrentar, não é? Portanto, aquilo que nós pretendemos é que os alunos sejam capazes de ver, consoante uma determinada situação, o que é que podem fazer e muitas das vezes eles não sabem e o professor aqui como agente principal nesta questão. E como é que a escola pode promover o desenvolvimento destas competências? Eu também vos trago aqui alguns exemplos de alguns projetos que estão em vigor, alguns que ainda não entraram em vigor este ano, mas que eu penso que será uma questão de pouco tempo até poderem estar nas escolas e a divulgação poder estar a ser feita. Eh, A questão das sessões de sensibilização é muito importante, não é? Termos, irmos informando, e os meus colegas já falaram disso também, é algo que o CCTIC pode fazer a pedido das escolas, ir à escola, falar com os jovens, tirar dúvidas. Eu hoje estive a falar com alunos do terceiro e quarto ano, mas já falámos com alunos, de todos os anos, do quinto ao décimo segundo ano, portanto é algo que o CCTIC também pode fazer e ajudar a escola nestas questões. O projeto Líderes Digitais é algo que também já a décima edição, o ano passado, portanto, em princípio, iremos para a décima primeira edição, que é um projeto de alunos para alunos, orientados por um professor, em que os alunos trabalham uma temática, várias temáticas ao longo do ano e que depois promovem ações dentro da sua escola, para a comunidade, para os pais. Portanto, é um envolvimento de alunos para alunos, porque muitas das vezes é muito mais fácil comunicar, os alunos comunicarem entre si, sempre com a ajuda do professor, sempre com a ajuda da equipa que acompanha o projeto, que fornece também aos alunos alguns materiais que eles podem usar nas sessões e que ajuda os professores também na implementação deste projeto. A Academia Digital para Paz, algo que também vem dar resposta àquilo que são as necessidades dos pais, que muitas das vezes não sabem como podem ajudar os seus educandos, não é? De que forma é que podem ajudar, seja na definição de horários, seja ajudar num trabalho, seja numa pesquisa. Portanto, a Academia Digital para Pais é aqui um projeto que pode também envolver as escolas e os pais, sendo que aqui os formadores são os próprios alunos. Portanto, são os próprios alunos que fazem também a formação para os pais. Os desafios Seguranet, está aqui a Cidália, que de certeza que falaria muito melhor do que eu sobre isto, porque o Centro de Competência TIC de Santarém tem estado muito à frente desta questão dos desafios, mas o objetivo é lançar desafios às escolas. Pode haver equipas de alunos, equipas de encarregados de educação, portanto, que vão tendo pontos, vão ganhando pontos à medida que vão sendo capazes de dar resposta aos desafios que vão surgindo. Portanto, são vários desafios que vão sendo colocados ao longo do ano, com diversas situações em que tem que levar os alunos a refletir e ver de que forma é que poderiam resolver também várias questões relacionadas com o uso do digital. E alguns recursos, eu sei que depois a Joana vai enviar também. Este site, o site do Seguranet tem uma série de recursos que podem ser utilizados ao nível destas questões da cidadania digital, desde vídeos, desde bandas desenhadas, há uma série de recursos que podem servir para que o professor fale com a turma sobre diferentes temas e ajuda, não é? Aqui trouxe também as novas aprendizagens essenciais de cidadania digital, com as novas temáticas, a organização, que é importante também conhecermos, porque há algumas temáticas que são por anos de escolaridade, há outras que vão aparecer e que não são obrigatórias, mas são facultativas. Portanto, conhecer também o que aqui está ajuda. Tem lá algumas atividades também propostas que nos podem ajudar neste trabalho com os alunos, como o José Calado falava há bocado da questão da programação não é só da parte da informática. Aqui a cidadania digital também não deve ser só na cidadania e desenvolvimento. Portanto, isto é algo que pode ser trabalhado em qualquer área, não é? Porque se eu tiver um problema a matemática ou a história, não vou esperar pelo professor de cidadania que vem trabalhar 3 dias depois ou cinco, não é? Tenho que resolver. E para isso há recursos que me podem ajudar. Aqui este manual de educação para a cidadania digital que saiu agora a versão em português, que eu tirei aquela primeira imagem, e um caderno de atividades que nós aqui no CCTIC de Setúbal fizemos, que contém 14 ou 15 atividades que já estão preparadas para, de alguma forma, poderem ser usadas pelos professores em contexto de sala de aula. Claro que podem ser adaptadas, mas pelo menos têm algumas ideias de algum trabalho que pode ser realizado relativamente a diferentes áreas e que também deixo aqui na questão dos recursos. Notas finais, só para terminar.
tudo isto só nos faz sentido se for pensado e refletido pela escola. Não vale a pena termos 20 documentos diferentes em que um tem o plano de desenvolvimento digital e depois tem o projeto educativo e depois tem o. Portanto, esta questão da cidadania digital e do uso do digital tem que ser refletido, não é? Tem que ser pensado pela escola. O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? De que forma é que eu vou fazer? Depois diagnosticar problemas, não é? Pensar que problemas é que eu tenho e que vou tentar dar resposta através dos documentos que vou fazer, planear a minha ação, criar pontos. Portanto, há escolas que criam pontos com diversos agentes, seja a Escola Segura, seja o CCTIC. Portanto, há uma série de entidades que podemos, as câmaras municipais, juntas de freguesia, podemos criar realmente pontos para a ação, agir e avaliar. E, com base nessa avaliação, reformular o plano. Mas tudo isto tem que estar integrado. Portanto, se não for integrado, se for um documento avulso que é trabalhado de uma forma, depois outro professor trabalha de outra, nunca vamos conseguir dar resposta realmente a estas questões tão importantes da cidadania digital. E muito obrigado pela atenção e dúvidas e questões estaremos aqui para responder. Obrigado. Muito obrigada, João e José e António. Portanto, queria mesmo agradecer aos três pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e pelo vosso trabalho, hoje e não só, portanto, no geral, e acho que é tão bom poder trazer aqui três pessoas que estão aqui a remar no mesmo barco para atingir um objetivo de alunos mais conscientes, mais seguros no digital. E professores também com mais capacidades para conseguirem ajudar os seus alunos, não é? Portanto, questões e dúvidas, sintam-se à vontade para escrever aqui no chat. Eu, se calhar, aproveito enquanto os professores escrevem alguma questão que tenham, para fazer já uma questão para gerar aqui algumas ideias. Eu cruzo muito com isto e tenho certeza que vocês também, que são professores com uma mente muito aberta, que gostam muito destes tópicos e querem muito implementar, mas não estão muito à vontade com nenhum dos tópicos que foram mencionados hoje, não é? Com qualquer tipo de tecnologia, a inteligência artificial, pensamento computacional, isto são tudo palavras grandes e que assustam, não é? E, portanto, muitas vezes estes professores, se calhar, se vocês forem lá à escola e ajudarem a desenvolver atividades, têm muito interesse, mas depois é difícil eles próprios implementarem no dia a dia. Que conselhos é que dão para professores que gostam e têm interesse e querem começar a desenvolver, mas talvez tenham algum receio e não sabem muito bem por onde começar? O que é que dizem estes professores? Não sei se alguém quer responder. Força, João. Eu penso que já fomos falando ao longo das intervenções, acho que já fomos falando sobre isso. Eu acho que a ideia principal é não ter de saber tudo antes de fazer e antes de experimentar com os alunos. Muitas das vezes o Scratch é uma linguagem de programação que usamos muito aqui em Setúbal, não sei se digo de Setúbal. Foi o grande impulsionador, o nosso coordenador, o João Torres e o Miguel Figueiredo e outros professores. As pessoas acham que têm que saber tudo sobre o Scratch antes de usarem com os alunos, o que muitas Uhum, vezes não corresponde à verdade, porque os miúdos em 2 minutos, 3 minutos já são capazes de mexer com as plataformas e aquilo que as pessoas acham que é um problema tecnológico, não é? Os miúdos não vão ser capazes de usar, rapidamente é ultrapassado. E cabe ao professor pensar como é que vai utilizar pedagogicamente de determinada plataforma ou robótica. O mais importante de que saber mexer num robô é pensar o que é que vai ser feito com o robô. E isso tem que ser o professor que vai pensar que atividade é que vai desenvolver, sendo que o robô não aparece como um fim em si mesmo, mas como um meio para que a aprendizagem seja feita. Eu acho que isso é uhum, muito importante, tirar essa ideia de que temos que dominar tudo, porque se estivermos à espera, o nosso coordenador, o João Torres, diz uma coisa que eu concordo, que é, se estivermos à espera de 50 robôs para começar um clube de robótica, nunca vamos começar. Muitas vezes mais vale começar sem nenhum e depois ir adquirindo, não é? Aqui é a mesma coisa, mais vale começar, e o Zé Calado também falou sobre isso, e o Lucas, às vezes mais vale começar com atividades simples, 15 minutos, 20 minutos, a pessoa vai ganhando confiança, os alunos vão percebendo como funciona, e depois uhum. toda a gente vai ganhando confiança durante o processo. Não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa, acho que já falei demais e vou-me calar. Não, é Se o isso, José João.
Concordo plenamente com o que o João disse e relembrar que os centros de competência ética, portanto, também têm respostas para acompanhar e apoiar quem mostrar esse interesse. Portanto, obviamente, muitas vezes não num contexto individual, mas tentando, ou só individual, portanto, se pudermos abarcar mais alguns colegas, um agrupamento, sendo algo inserido no plano de ação de desenvolvimento digital, mas dizer que o caminho se faz caminhando é uma frase batida, mas que é essa a ideia. E depois acreditar que o conhecimento que é adquirido num determinado contexto, já fiz referência a determinados ambientes de programação e que tinham como denominador comum serem uma linguagem de programação por blocos. E o que se verifica no terreno é que quer nós, quer os alunos conseguem fazer a mobilização de conhecimento feito, por exemplo, numa plataforma para outra. É verdade que há ali diferenças, mas há ganhos já posteriores. Portanto, o difícil é dar o pontapé de arranque. Sim. E acho que os meus colegas falam muito bem. Posso só, já que tu dizes que a gente fala muito bem, posso só dizer mais uma coisa? Que é o Sim. seguinte. Hum, muitas vezes cingimos-nos à utilização de o dia do digital, o dia do robô, o dia de. Ok? E é importante trabalhar essas datas, mas partindo depois dessas datas, que seja desenvolvido um projeto mais alargado. Portanto, que não fique só naquela altura, ou seja, mesmo, e aquilo que o Lucas estava a dizer, nós vamos à escola e fazemos o acompanhamento aos professores e damos ferramentas para que eles possam depois poder utilizar. Mas o que é importante é que depois realmente utilizem, porque senão cinge-se apenas só a um dia uma coisa. E claro que um dia ou uma época acaba por não dar resultado. Tem que ser uma coisa que Uhum. é depois realizada mais vezes. É isso, o João está a tocar aqui numa ideia que eu gosto muito também, que é a consistência por cima da perfeição, não é? É uma questão de ser consistente. E no outro dia tivemos aqui um dos nossos webinars que alguns dos professores talvez viram também com a Regina Duarte do Plano Nacional de Leitura e ela também mencionou, não é difícil, as capacidades de leitura, elas só têm que ser treinadas todos os dias, é uma questão de consistência. E aqui é o mesmo, é não trabalhar só nos dias importantes, ir trabalhando estas competências todos os dias, de várias maneiras, não é? E muitas vezes o mais simples, quanto mais simples, melhor. E concordo aqui com a professora Glória que diz que falam os três muito bem. Portanto, ler aqui um comentário da professora Glória para os três. José, vi que Já agora, ligou o microfone, força. ia dizer, eu ia dizer que, agora que tudo o que os meus colegas tiveram a dizer, tive a oportunidade de fazer essa referência durante a apresentação. Eu acho que não necessitam de ter obrigatoriamente um robô, no que diz respeito à robótica, ter um robô para começar. Ahm, Há outras atividades. Os CCT que têm esses recursos que, por vezes, numa fase inicial, podem ajudar, quer numa parte da formação, quer para o professor, quer para os alunos, e poder ser um ponto de partida para trabalharem e começarem projetos, atividades, deixar lá o bichinho para depois dar continuidade durante o ano letivo. Essa parceria não termina numa só visita. Podemos continuar sempre a trabalhar em parceria, numa continuidade, num projeto que se possa ir desenvolvendo, num acompanhamento mais próximo, porque às vezes aquilo que eu sinto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há colegas que pelo menos a mim, confidenciam-me que têm receio de estar sozinhos. Isto é, Uhum, têm receio de terem dúvidas e não terem uma rede de apoio ou não terem um acompanhamento e às vezes surge uma questão e como ainda não têm essa experiência, depois têm receio de avançar ou de se atirar, digamos assim, para um projeto ou para uhum. uma atividade. Há outros que não, que têm toda a coragem, mas isso ninguém é igual, não somos todos iguais. E isto dizer que os CCTICs estão cá mesmo também para trabalhar esse contexto. Um, Todas estas temáticas que foram aqui trabalhadas e mencionadas pelos meus colegas, os CCTICs estão preparados e estão disponíveis para ajudar. Por isso, venham de lá esses projetos, venham de lá essas atividades, venham de lá essas iniciativas que tenho a certeza absoluta que é os alunos que vão ganhar com isso. É isso mesmo.
Pronto, obrigada aos três, estamos a chegar à hora, portanto, muito obrigada aos três pela vossa disponibilidade, pelo vosso trabalho, por virem passar aqui a última horinha de segunda-feira connosco e com os nossos professores. Para os professores, vão atrás dos científicos, pronto, utilizem os serviços, contactem-nos, desafiem-nos com desafios que eles ainda não viram. E continuem a vir ter connosco nestes webinars. Eu gosto muito de ver aqui nomes repetidos todos os dias. Sinto que estamos aqui a criar uma pequena família de webinars da Code Week e sinto-me menos sozinha cada vez que abro este webinar e vejo aqui os nomes repetidos. Vou incluir também na apresentação que vos vou enviar de hoje um link para os recursos offline da UBO. Portanto, falámos muito em atividades offline, nós temos muitos recursos offline. E portanto vou incluir também, dei uma vista de olhos. Dá para fazer coisas muito, muito giras com alunos sem equipamento nenhum. Às vezes é um desafio, mas eu acho que isso é uma coisa boa também. Só E dizer pronto, aqui uma chega, só para força. terminar, Joana, de reforçar isso. Aquilo que tem tido feedback, até mesmo enquanto formador também da UI, tem trabalhado com os professores nessa formação, é a simplicidade dos recursos da UBO. Por isso, eu acho que, mais uma vez, forçar que existem muitos recursos Uhum. para começar, para desenvolver, para construir. O próprio Hugo vai alternando entre os recursos digitais e não digitais, até mesmo com projetos, né? Essa misto de recursos e de formas de aprendizagem e pronto, eles estão aí, há que os utilizar e aproveitar. É isso mesmo. E relembrar, consistência. É tudo sobre a consistência. Pronto, eu vou então aqui encerrar o webinar. Por favor, completem o nosso questionário. Digam-nos se está a correr bem, se estão a gostar. E vemo-nos amanhã para o próximo webinar entre blocos e problemas, programação e robótica no ensino básico, com o nosso orador João Piedade. Obrigada pelo vosso tempo, por passarem uma hora connosco. E o resto de uma boa tarde. E obrigada aos três. Obrigado, Obrigado. até breve. Obrigado Tchau, pela falamos visita. em Até breve. lá. Adeus, Até à adeus. próxima. Obrigado. Obrigado. Vou Obrigado. encerrar, com licença.